Bom dia, Bom dia, Sr. tudo Bom bem? dia. Uhum. Tudo. Aham, Peraí, já volto. preguiça de todos os dias, né? Com aquele sono. Bom dia. E tava sincronizando meu celular aqui com o computador para conseguir fazer tudo certo. Deixa eu só mexer aqui. Gente, que preguiça, que frio. Hoje tá frio, né? Eu botei uma blusa mais fininha aqui para dar aula, me arrependi. Eu iria ter pego uma blusa mais grossinha. E eu estou com sono, não sei vocês. Eu também. Aumentou. Ah, que bom que compartilhamos desse sentimento, né? Vocês estão empolgados se voltarem às aulas no presencial? Pra mim não faz diferença que meu pai falou que eu não vou, então. Eu também não. Minha mãe falou que não vai me mandar até ter vacina, alguma coisa assim. Exatamente, meu pai falou E a mesma você, coisa. Brenda? A minha mãe falou que vai me mandar. Será? E você, Luísa? Sua mãe te manda se não tiver vacina? Vai com Deus? Não, meu irmão é do grupo de risco. Ah, ainda tem Mas isso, assim, né? senhora, O Você pior é também que é a do minha grupo mãe de manda. risco, não é, Matheus? Você não tem Sou. mães? Você tem bronquite, não Tenho tem? problemas respiratórios. É bronquite, eu acho. Eu tenho um negócio parecido com asma também. É Não é bronquite, asma, deve é ser parecido. bronquite asmática, eu acho. Deve ser. Deve atacar conforme o É. tempo. Não, ainda tem isso, ainda tem as pessoas que moram com as pessoas do grupo de risco, né? Sim, que é meu caso, que minha avó e meu avô moram aqui do lado. E a Ah, gente já então. teve um susto, porque meu pai teve intoxicação alimentar, a gente achou que era. A gente levou um susto. Então, eu acho assim, tá tão incerto, né? Ai, É, desculpa, gente, peraí, deixa eu desligar aqui. Tá tão incerto essa tudo a situação gente que a gente tem. está passando. Eu vi, assim, não sei se é verdade, eu li uma notícia falando que o Instituto Butantan talvez comece a fazer as vacinas em outubro, né? Então, talvez a gente tenha uma luz no fim do túnel aí, né? A mãe da Brenda já tá querendo mandar ela embora da casa dela. Vai com o Covid e tudo, né, né, Brenda? Vai Assim, embora. senhora, a minha mãe quer, mas o meu pai não quer. Aí não sei, Ah, né? tem que entrar em comum consenso, né? Não adianta ficar nessa. E a sua, Luiz Henrique, volta ou não volta? O meu quê? Volta para o presencial ou não volta? Se eu volto presencial? Isso, ter aula Não, no acho que não, presencial. pô. Acho que não. Não? Gente, Sei. não tá fácil. Vocês também, quando eu saio, O gente, corona. é que eu não tenho. Ah, não, tem uma máscara aqui do meu marido. Quando eu saio, eu já saio assim, ó, de casa. Pego, boto a máscara, só tiro quando eu volto para minha casa. E assim, tô Certo? indo no mínimo de lugar possível, não sei vocês. Senhora, Eu minha saí mãe não muita deixa de pouca sair do vez, Sora condomínio. foi que mereceu de casa. Então, não sai de casa, não sai do condomínio. Gente. Professora, e não vai ter como ficar com a máscara 5 horas por dia na escola, né? Nossa. Então, mas eu acho assim, tem que trocar, né? Não adianta levar uma máscara só. Hum. Eu não sei ainda qual é o protocolo, né? De quais são as medidas aí protetivas que o governo mandou de obrigatório, mas realmente é bem ruim, né? Ficar Pouca. muito tempo com a máscara. A gente não está acostumado ainda. Ai, vamos começar, gente. Que hoje eu Não. gostaria de tacar pau nesse carrinho, sabe? Pra gente terminar tudo de uma vez.
Então, o objetivo hoje é um objetivo agressivo. Nós vamos dar a apostila didática da página 9 até a 18. Eu gostaria muito que fosse possível. Se não for possível, a gente termina na próxima aula. Mas aí, a minha dinâmica é tentar fazer o máximo que a gente consegue nesse modelo de aula para vocês ficarem com menos lição de casa, tá bom? Porque daí o que a gente tinha planejado de lição de casa tá dentro dessas páginas aqui da didática, desculpa. E se já for, é que o ClassUp já tá agendado, tá? Se por um acaso a gente já fez, é só desconsiderar o ClassUp. Eu agendo tudo quando eu faço planejamento. Então, vamos lá. A página 9 era para lição de casa, só quero deixar uma observação. Não precisa, eu acho que eu não me expressei bem na questão da lição de casa, não precisa me mandar foto no ClassUp se realizou ou não, tá? Senão, meu ClassUp vai bombar e aí eu não consigo dar conta, e é muita coisa para mim, tá bom? Eu confio em vocês. E eu acho que nesse momento do homeschooling, a responsabilidade maior do aprendizado está com vocês, não comigo. Então, eu acredito que vocês seguem fazendo o fluxo aí das atividades de vocês. Quem que está com a câmera bloqueada ainda, que eu já vou fazer a chamada? Vou esperar mais um pouco, vai. Vou esperar mais um pouco. Acabei de chegar, minha internet é ruim. Então, gente, a minha internet aqui ontem deu problema. A net estava com um sinal, o cara da net veio até perto do condomínio. Então, eu entendo. A Esther, como está com problema de conexão, Esther, pode bloquear a sua câmera, porque daí a sua velocidade melhora um pouquinho mais. Quando a câmera fica aberta, sobrecarrega o sistema da internet. Quem é Yuki-chan? É a Mari? É, Sura. Tá. Murilo tá na lua. Beleza, eu vou Professora, fazer a chamada. internet, Oi? Alguém a falou. minha internet ela era muito ruim, mas era porque o lugar que ela ficava, muita parede bloqueava o sinal. Meu pai trocou aqui pra perto do corredor, daí pega a casa inteira a internet agora. Então, mas eu não sei o que aconteceu. Melhorou. Aqui no condomínio o sinal tá muito ruim, ó, desde ontem. Ontem, durante o meio do dia, mas tinha uma pessoa da net mexendo. Não, Tá me ouvindo Aqui- agora, senhora? Tô, agora eu tô. também, pro. Foi agora à não tava tarde. funcionando. Tinha um fio faltando. Então, Agora tá de aqui novo. eu fico bem perto do decodificador de sinal, então não tem problema. Mas no meu quarto, como tem o repetidor, a internet é bem ruim, de lá não consigo dar aula. Porque justamente muita gente abrindo a câmera sobrecarrega, né? Então, de novo, para quem não pegou o recado, a lição de casa não precisa me mandar por ClassUp, eu acredito que vocês estejam realizando, tá? Vou compartilhar então a tela aqui com vocês da apostila, e assim eu já faço a chamadinha rapidinho para a gente já fluir aí. Bom, André tá aí, a Agatha tá aí, Bia, Brenda, Felipe Melo tá aí, não, né? Não chegou Eu ainda. tô aqui, senhora. O Bandeira tá aí, o Espina, né? Então, Eu tô. eu vou por falta. Se por um acaso o Felipe Melo chegar durante o processo e eu não perceber, alguém me avisa, tá? Uhum. Henrique tá aí, Isabela está. Isabela tá aí? Não, né? Isabela com Z que tá aí. Isabela com Z, desbloqueia a sua câmera para mim, por favor. Isabela Santos. Peraí, Sora, peraí. Tá bom. Calma. Luiz Henrique tá aí de novo. O Luiz Fernando não veio? Ele participou Ele de falou pra alguma mim que aula era ontem? professor, eu não sei se ele... Então, ele já não veio, ele não veio nas 2 primeiras aulas que a gente teve essa semana. Ele não veio, ele não tá vindo. Tá. Segunda e nem terça, mas eu tava falando com ele ontem por causa do trabalho, eu tava falando de fazer com ele, senhora. Ele falou que ia vir pra aula hoje, não sei. Manda uma mensagem para ele, Luiz Henrique, Bem. no WhatsApp. Às vezes perdeu a hora, né? Luísa tá aí. Eu vou deixar com falta, caso ele entre, vocês me avisem, tá? Tá. Mafer, cadê você? Não veio, né? Ele deve estar dormindo agora. Maria Fernanda vai ficar com falta.
A foto do Lira tá, ó. Muito Mariana tá aí, Matheus tá aí, Murilo tá aí. Nicolas. Tá aqui, tia. Cadê você? Oi. Aqui, tá aqui. Então você assiste a aula já de máscara. O Pedro tá aí, É Rafa. óbvio, né, Sora? Tô prevenindo aqui dentro da minha própria casa, tá vendo? Ô, Sora, só coloca essas imagens aqui porque Rebeca tá aí. eu tô muito fresco. O Lira, Depois ele eu- tem várias formas, Sora. O Lira é tipo uma geleia, ele vira o que você quiser, mano. Você pede e ele vira. Não é. Não, você Ai, fica de Brasil, boca- só você vocês fica mesmo. até bonito, só que eu fiz uns Bom, negócios vamos na lá. boca, eu tenho que ficar de boca Deixa eu fechada. ajustar um pouco aqui a tela. Vamos Professora. fazer então. Oi? Você não tem ideia do que aconteceu ontem, professora? O quê? Tava andando de bicicleta, os caras abandonaram 2 cachorros na rua, professora. Ai, gente, que povo sem coração. Por sorte, a polícia tava do lado, a gente parou ele e a polícia. Ainda bem. Pelo menos maus tratos aos animais, né, gente? Pelo menos arruma um lar para essa criança, Criança. para esse animalzinho. Entendemos, a Justiças Sora tem feitas bastante com a própria compaixão. Quem entrou agora? Pera. Entrou alguém? Entrou. Alguém tá me mandando mensagem. Quem é você? Via do Varejo. Gente, Via vocês do botam os Varejo. nomes? É o meu irmão. Ah, você, Rafa? É, sou eu. Não, mas eu pus presença para você porque eu vi sua câmera desbloqueada. Tá bom. Racha. Então vamos lá. Matheus, lê para mim Oi. então o enunciado, a peça publicitária aí, né, essa imagem e o escrito, a linguagem verbal e não verbal, A17 e já fala o que você respondeu, tá bom? Tá. Além dos artigos de opinião, outros gêneros textuais exigem uma boa argumentação. Veja o exemplo a seguir. Se você ama um, por que come outro? Ou, qual a opinião divulgada nessa campanha publicitária? Eu coloquei, tipo, se você tem um, né, de amigo, praticamente, não, melhor amigo, porque você comeria o outro. Teu Você não filho. quer, né? Não faz sentido. Porque você tem um como animal doméstico, né? O cachorro como E o animal outro é doméstico só e para come alimentação. o porquinho, tá certo. Se a Por que você resposta não tem o... Por que estiver você não dentro tem o desse porquinho contexto, tá e Você não certa. come o cachorro. Bom, Você na pode China fazer eles isso. comem, né? Agatha, lê para mim a 18 e já fala a sua resposta. Tá bom. Qual é o argumento lógico utilizado para convencer o público? Eu coloquei que se você ama um, também deve amar o outro e não comê-lo. Então, o argumento lógico aí vai além da escrita, tá conectado mais com a linguagem não verbal. Então, a foto de animais filhotes, tá? Então, tá certo, mas só complementa, então, com a imagem de filhotinhos aí, que é esse é o apelo comercial, né? Quando você vê um filhotinho na rua, você não quer pegar e falar, ai, que lindo! Mas cresce, gente. Mas também eu amo bacon. Não, tudo bem. Come um bacon vegano. Ô, Sora, Não, o Luiz falou, você né, tá dos de cachorros sacanagem, agora. né, Suri? O Luiz falou, né, dos cachorros que abandonaram. Aqui na rua, como é um lugar meio, né, quase ninguém desce a rua, bem em cima, assim, tem uma árvore que cobre um canto, assim, da rua, né, umas folhas. E ali debaixo eles abandonam um monte de filhote de gato e cachorro. Então, eu acho tão ruim. Eu penso assim, quando a gente faz mal pro outro, esse mal volta para nós, né? E é tão desumano terem pessoas ainda que fazem isso, realmente é uma pena. Pedro, lê a 19 e fala a sua resposta para mim. Certo. A linguagem não verbal do texto também é persuasiva. De que modo se procura convencer os leitores por meio da imagem? O cachorro amado por todos do lado de um porco, comido por todos. Exatamente. Pode ser o cachorro amado por todos, que já é relacionado, o cachorro você já relaciona como amigo do homem, e o porco já é relacionado a uma condição de alimentação, se bem que tem pessoas que têm porquinhos de estimação, né? Mas a linguagem não verbal também influencia por conta de serem animais, igual a gente falou na resposta da Agatha lá, babies, né? Pequenininhos ali, bebês. Eu também tenho um porquinho. Quê? Eu também tenho um porquinho. Quem? O Lira. Eu também tenho um porquinho. Você tem um porquinho? O nome dele é Miguel.
Mentira isso aí. É o irmão dele, professora. Ai, que dó, judiação. Para, vai. Luiz Henrique, lê pra mim a 20 e fala a sua resposta. Caso a campanha fosse veiculada em rede social, qual seria a provável reação das pessoas? Explique sua resposta. Eu acho que alguns iam apoiar essa causa, ia falar que a gente devia ser vegano e beleza. E outros iam criticar, falando que Ia dar briga. Que é a natureza mesmo, que nós temos que comer e é isso aí. Ia dar briga e daí ia todo mundo cancelar todo mundo, porque é isso que é a internet hoje em dia, todo mundo se cancelando. Além disso, eu acho que peraí, deixa eu falar um pouquinho. Ou ia virar meme no Twitter. Peraí. Na realidade, além dessa perspectiva, ainda tem a perspectiva do compartilhamento. Então, quem concorda, compartilha, e quem não concorda vai bloquear aquele processo. Eu coloquei, então, professor, eu coloquei fala, exatamente Sara. isso. Pode falar, Sara. Eu coloquei exatamente isso, olha. Caso um grupo de pessoas tenha o mesmo incentivo da campanha, é bem provável que eles compartilhem a notícia. Já quem discorda provavelmente denunciaria ou comentaria sua opinião. Perfeito. É isso mesmo. Tem mais essa vertente do compartilhamento e de quem não concorda rolar um debate ali nos comentários do que só trazer o outro lado ali de um é animal e o outro é comida ou vegano e não vegano ainda, tá bom? O da Sara tá mais dentro do contexto. Se o de vocês estiverem um pouquinho fora, só adaptem então para o compartilhamento, para os comentários. Sara, você tá na minha sequência das imagens aqui, por isso que eu vou pedir para você, tá bom? Lê para mim o enunciado da 21 e a pergunta e a sua resposta, por favor. Ok. Releia o trecho a seguir. Se você ama um, por que come o outro? A quem a campanha se dirige nesse trecho? Com qual intenção essa pergunta foi feita? Eu coloquei que a campanha se dirige às pessoas que ingerem uma quantidade excessiva de carne, ou seja, os carnívoros, e a intenção foi feita para, na minha opinião, para transformar as pessoas em vegetarianas, porque o site tá Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, eu acho que é para incentivar as pessoas a virarem vegetarianas. Uma boa perspectiva. Eu só não colocaria que era só para os carnívoros, porque eu acredito que toda a campanha publicitária tem uma abrangência para o público geral, e aí, a partir do momento que você tem uma conexão, né, de carinho, de afeto, sei lá, uma conexão emocional, aí direciona-se para algum público. Então, eu só ajustaria, ao invés de um público carnívoro, eu colocaria para um público geral, né? E aí, a segunda parte é muito interessante, porque eu não tinha reparado que é da sociedade vegetariana, que você observou. Eu achei muito interessante. Então, a intenção, com qual intenção essa pergunta foi feita? Sim, é o respeito aos animais, então não consumo de carne vermelha, enfim. Então, manda para um público geral, professora? Isso, só ajusta, a publicidade foi feita para todos, né? Ela foi feita para alcançar um maior nível de pessoas, maior número, desculpa. Às vezes eu confundo nível, número. Faz parte, acabei de acordar. Murilo, lê para mim a 22, por favor. Como visto, exemplos atuais ou históricos, citações de autoridades ou especialistas no assunto, dados estatísticos ou comparações são argumentos que fortalecem a defesa de uma opinião. Sabendo disso, preencha o quadro síntese da campanha publicitária da Sociedade Vegetariana Brasileira. Vamos lá. Assunto em debate. Qual é o assunto em debate, então, da publicidade lá, Murilo? Porque você está comendo um e levando um para casa. Tá, mas vamos pensar, então, em uma forma mais estruturada, né, para responder. Então, é a conscientização em relação ao quê? Comer animais.
Ao consumo de carne animal, né? Ao consumo de carne animal. Vamos lá. Então, o assunto é conscientização em relação ou conscientização do consumo de carne animal. A tese é o principal apelo publicitário lá, a principal informação. Eu tenho 2 animais. Um deles tem uma característica e o outro tem outra. Então, qual é a tese dessa campanha, Murilo? Não entendi. Eu tenho 2 animaizinhos aqui, ó. Certo? Sim. A tese se baseia nas principais informações. Então, a nossa campanha publicitária está em cima disso aqui, ó. Dessa imagem apelativa. Qual é a característica do cachorro? O cachorro, a gente relaciona ele ao quê? Afeto, cuidar, brincar. Isso, então, o cachorro a gente pode chamar, então, de melhor amigo do homem, ali, de animal doméstico. E o outro a gente trata como? Como bacon. Como comida. Comida. Muito bem. Então, a tese, vamos estruturar aí a nossa tese. Os animais considerados domésticos têm uma forma de tratamento. 2 pontos. O cachorro, né, como exemplo. Já os animais para consumo os animais para consumo tratamos de forma diferente. Aí só me perdi, a gente tá na 22, né? Isso aí. Na tese. Na tese. No lugar certo. Repete pra mim, desde já os animais. Já os animais para consumo. Já os animais para consumo são tratados de outra forma. Sara, repete tudo para mim, por favor. Como ficou a tese? É que você fala e eu coloquei com as minhas palavras. Não tem problema. O contexto eu entender melhor, mas eu posso ler como eu coloquei? Tá no claro. Relaxa, eu coloquei. Os animais domésticos, como o cachorro, têm uma forma de tratamento diferente do que os animais para consumo. O porco, entre aspas, eu coloquei. Perfeito, é a mesma coisa. Vamos lá. Aqui é o André. André, é você? Tangido? Entendeu o que você falou para colocar do meu jeito, professora? Tá certo. I'm here. Ativa a sua câmera para mim, por favor. Lê, Mas por tá gentileza. ativado. Tá, então quem é Tanjiro, gente? Sou eu uso 2 contas. Uma de câmera e uma pra ouvir. O áudio. Ah, tá bom, beleza. André, então lê, por favor, como identificar a tese de um texto. Pode ler o texto e a questão é as alternativas. Desculpa, enrolei a minha língua. O mercúrio onipresente. Fragmento. Os venenosos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encantamentos envelhecidos. Quando toxinas e reduzidos são enterrados em mercúrio, apesar de todo seu poder tóxico, desde que evitamos determinadas espécies de peixes nos quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal, potencialmente mortífero, está em toda parte. E é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. A tese defendida no texto está expressa na afirmação: as substâncias tóxicas em aterros contaminam o lençol freático. O chumbo da gasolina ressurge com ação do tempo. O mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza. D. O total de controle dos venenosos ambientais é impossível. E aí, qual vocês acham que é a tese, a principal informação aí do mercúrio onipresente é que está presente em todos os lugares, ok? Qual é a tese, então? E a D, né? A C.
o total controle dos venenos ambientais é impossível. Então ele fala lá, vou falar por quê. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo que é preciso para controlá-lo, eles voltam a atacar. Alguém viu ontem alguma notícia falando sobre... É a letra D, tá? Só para concluir. A notícia sobre o negócio da Síria. Foi na Síria? É Líbano? Eu vi. Que explodiu lá, professora? Então. Eu não vi a reportagem, mas eu vi A explosão. O meu marido, eu não cheguei a assistir a notícia, eu só li algumas chamadas, eu vi ontem à noite. E ele falou que ele assistiu na CNN. O que comentaram foi que foi um carregamento de produtos químicos. Ele falou produto químico, meu marido é químico, eu não sei, não adianta nem me perguntar. E aí, meio que entrou em combustão, teve um negócio lá e explodiu. Aí acham que, na realidade, esse produto químico, ele não tem poder de fazer isso sozinho. Entende? Ele precisa ter sido burlado aí por alguém, então, é meio que a mesma condição. A gente tem vários produtos químicos, mas a gente não consegue controlar, né? Vamos lá. Na prática de reflexão sobre a língua, a gente vai ler um texto que chama O Dia de Tipuana. Eu vou contar uma história antes para vocês. Estava contando para a Dani desse texto mesmo. E aí a Dani falou assim, Bia, você acredita? Na época que eu estudava na Unicamp, tinha os ambientalistas lá, aquele pessoal que faz... Porque a Dani é bióloga de formação. E ela falou assim, tinha uma galera que era ambientalista e aí eles queriam cortar uma árvore que tinha mais de 300 anos. No campus da Unicamp, mas a árvore já estava tipo meio bichada e tal, precisava cortar, né? E aí ela falou assim que, virou um movimento, a galera abraçando a árvore, aí vieram falar com ela, falaram assim, mas Dani, você não vai lá? Você é bióloga? Como que você vai deixar cortar a árvore? Ela falou, gente, vocês olharam em volta o tanto de árvore que tem? Eles vão cortar essa, mas vão plantar outra. Não, mas essa tem 300 anos, não sei o quê. As outras vão ter 300 anos também. Exatamente, elas vão crescer, né? Ela falou justamente foi esse o discurso. Conclusão: subiram na árvore, ficaram lá, né? No negócio assim, do eu cortaria com as pessoas em cima mesmo. Para não cortar a árvore. No final das contas, tiveram que cortar, porque a árvore estava com cupinzada, né? Ela não ia aguentar muito tempo. Então, assim, às vezes o movimento funciona e às vezes não funciona, né? Esse texto vai falar justamente o processo inverso, então, do movimento de cuidar da árvore que segurou a bichinha lá. No caso da Unicamp, cortaram ela. Esse vai permanecer. Então, vou pedir da seguinte forma. É que agora mudou aqui a minha telinha, eu vou anotar quem está falando. Peraí. Eu vou começar, então, com a Bia. Bia, pode começar a ler, por favor? Ler depois? Tá, Senhora, peraí. Senhora, eu posso sair aqui dar aula um minutinho? Rapidão? Pode, amor. Pode. Já vem, tá? Tá bom. Vai, Bia, pode começar. E aí, quando eu chamar outra pessoa, é só seguir de onde a Bia parou, tá bom? Tá. Deixa eu só avisar. A Esther falou assim que ela tá assistindo a aula, mas é que toda hora ela tá caindo. Tá bom, amor, não tem problema. Então, tá. O dia da Tipuana. Em artigo, historiadora relembra estudantes que defendeu uma árvore. Em meio às tragédias dos últimos meses provocados pela ocupação humana equivocada de morros e vales, com o desmatamento dessas áreas para a construção de cidades, convém trazer à tona um episódio inusitado de proteção às árvores ocorrido em Porto Alegre. Há 36 anos, na manhã de 25 de fevereiro de 1975, o mineiro Carlos Alberto, eu não sei falar esse nome, de 21 anos, estudante de engenharia elétrica na UFRGS, saiu de casa para realizar sua matrícula quando, ao passar pela Faculdade de Direito na Avenida João Pessoa, viu funcionários da Secretaria Municipal de Obras de Viação cortando árvores que estariam atrapalhando a construção do viaduto Imperatriz Leopoldina. Rafa, continua para mim, por favor.
Só antes da Rafa ler, destaquem para mim o primeiro e o segundo parágrafos, tá? Por favor. Então, de Em Meio às Tragédias, só um pouquinho, até Imperatriz Leopoldina ali. Oi, quem me chamou? Eu, só para avisar que a Isabela com o S mesmo entrou na aula. Ah, eu vi, eu já tirei a falta dela. Obrigada, viu? Obrigada, de nada. Obrigada, Sônia. O Felipe Espina, que eu não. O Espina não, o Melo, que eu não vi ainda, e o Luiz Fernando, né? Rafa, pode continuar, por favor. Pode, amor. A reação de Dairel Dairel. foi aproveitar um descuido dos trabalhadores para protestar contra os cortes. Subiu no caminhão da Smove e dali passou para a 7ª árvore, contando a partir da esquina com a rua Sarmento Leite, uma Tipuana, para impedir o trabalho das motosserras. O estudante se instalou no alto, no meio dos galhos, e lá ficou, enquanto um grupo de pessoas começou a se formar em torno da árvore, dando apoio moral. Solidários, mais 2 estudantes, Marcos Sarrazol, de 19 anos, acadêmico de matemática, e Teresa Jardim, de 27 anos, que cursava biblioteconomia, subiram na Tipuana. Por volta das 14 horas, havia cerca de 500 pessoas em torno da árvore. A empresa local foi alertada. O rádio gaúcho mobilizava a cidade, desvendo passo a passo o surpreendente protesto. Também a brigada militar, comandada pelo capitão Joaquim Luiz dos Santos Monks, observava a manifestação. Rebeca, você pode continuar a leitura? Antes da Rebeca ler, destaca para mim o parágrafo de o estudante até uma manifestação aqui, os 2 parágrafos aqui. 1, 2, 3. É o 4º e o 5º parágrafo. Rebeca, você pode ler depois que você destacar, por favor? Mais tarde, em torno de 15 horas e 30 minutos, o diretor da Faculdade de Engenharia da UFRGS, Adamastor Uriarte, pediu que os estudantes descessem para conversar. Teresa o convidou a subir, e ele subiu, sob aplausos do público. Nesse momento, chegou ao local o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, AGAPAM, o ecologista José Lutzenberger. Só então Dairel desceu e foi com Lutzenberger ao gabinete do prefeito à época, Thompson Flores. Pode continuar, amor. Tá bom. Marcos e Teresa resistiram no local até às 17 horas, quando o comandante da BM foi substituído, e o novo policial decidiu acabar com o protesto. Houve violência contra a população. Os estudantes e 2 repórteres foram levados para o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. ADP. Um dos órgãos de controle dos cidadãos mantidos pelo regime militar. Continua para mim, Isabela com Z, por favor. No dia seguinte ao protesto, jornalistas, estudantes e policiais. No dia seguinte ao protesto, jornalistas, estudantes e policiais, a paisana fizeram vigília no local. A árvore não foi tocada. O jovem disse que resolveu subir na Tipuana para chamar a atenção e conscientizar as pessoas da importância das árvores. Continua? Uhum. O manifestante manteve-se firme, só descendo quando esse nome aí Lutzenberg chegou para negociar. Numa época em que os movimentos sociais eram duramente reprimidos, o ato do estudante
promoveu a coesão de diversos indivíduos em torno de um objeto comum, implicando na mudança de estratégias do poder municipal. O protesto foi vitorioso, pois a Tipuana continua no mesmo local até hoje. Diante dela há uma placa de bronze em homenagem a Dairel. Está do lado de dentro dos muros da Faculdade de Direito. Nenhuma outra árvore foi derrubada para construir o viaduto. Antes da gente passar para outra página, destaca o parágrafo que está falando lá. O jovem disse que resolveu subir na Tipuana para chamar a atenção. E o último parágrafo, o protesto foi vitorioso, pois Tipuana continua no local. Não foi o caso da árvore lá na Unicamp. Beleza? Um parágrafo. Oi? Você não falou um parágrafo, por exemplo, tudo começou às 11 horas com a libertação dos presos. Eu acho que você falou. Sara. Concordo. Eu Porque acho a que Brenda falou. acabou, a Rebeca acabou em regime militar, daí pulou no dia seguinte. Ah, tá. Eu acabei induzindo ela ao erro, mas não tem problema. A essência do texto foi entendida, mas desculpa, foi erro meu. Eu que estava fazendo outra coisa ao mesmo tempo, acabei induzindo ela ao erro, tá? Não, porque eu fiquei confusa. De uma foi para outra, eu esqueci. Vamos lá. O texto que a Maria André leu Eduarda, também. Pulou lê para quase mim, um por parágrafo. favor, a 24 e as alternativas. A respeito do texto, é correto afirmar que se trata de um artigo de opinião o qual apoia uma maior mobilização popular em defesa da natureza, um relato de um momento histórico ou uma notícia sobre os 36 anos do protesto estudantil pela Tipuana. E aí, esse texto é o que, na opinião de vocês? Um artigo, um relato ou uma notícia? Uma notícia. Eu acho que é uma notícia também. É uma notícia. Vamos lá. Está disponível em algum site de notícias? Tá bom, é um artigo. Acho que todo mundo concorda que é um artigo. Vamos lá. Primeiro, antes de eu chutar... Peraí. Antes de eu chutar qualquer resposta, pelo menos tem que ter um embasamento. Para falar que é um artigo de opinião, ele tem que ter uma estrutura específica, né? Não é artigo de opinião, é censura. Exatamente. O artigo de opinião seria a última opção que a gente poderia colocar. Uma notícia tem uma característica específica, um gênero textual jornalístico, onde eu começo com título, subtítulo, tenho lead. Eu não tenho lead nessa estrutura, então também não é uma notícia. Porque é um relato de um momento histórico. Já começa contextualizando lá, em meio às tragédias dos últimos meses, provocados pela ocupação humana equivocada, há 36 anos. Eu tenho contexto histórico, então. Eu tenho que aconteceu porque existe um movimento aí nos últimos meses e há 36 anos o estudante trouxe essa iniciativa do respeito à árvore lá de Tipuana. A correta, então, é um relato de um momento histórico, ok? Para ser uma notícia, teria que ter sido divulgado em algum periódico aí, Folha, Estado, UOL, sei lá. 25. Mariana, lê para mim a 25 e as alternativas. Por favor. A introdução desse texto é semelhante ao do artigo de Isaías o que mesmo? Eu esqueci. Isaías Hall. Isso. Pois apresenta uma tese que será defendida ao longo do texto e reafirmada na conclusão e fatos recentes que motivaram a escrita do texto. E aí, qual das duas alternativas se enquadra no que eu acabei de explicar? Uma tese. Tá, vamos lá de novo. Eu acho que fatos recentes, Sora. Porque fala dos meses atrás. Em meio às tragédias dos últimos meses. Para ter uma conexão, então, com o outro artigo, é justamente
trazer fatos recentes para serem abordados de forma direcionada. Então, a segunda alternativa aí, fatos recentes. Pedro, lê para mim a 26. E aí você já pode fazer o cálculo e dar a resposta para a gente, tá? Certo. Considerando que o texto foi publicado em 2011, atualize o tempo decorrido desse protesto do jovem Darel. Você vai pegar, então, aqui, ó. Ele fala que o marco foram 36 anos. Você vai fazer a conta. Que ano que vai dar? Quem conseguir antes, fala. Nossa, gente, vocês são tão bons assim em matemática? 46. Toma. Qual foi o ano? 1900 e quanto? Vai dar 50 e poucos, eu acho. Não, porque, ó, já vai mais 10. Não, não vai mais 10. Não, vai mais 9. Ai, Sônia, eu não sei não, peraí. Pega a calculadora, faz o cálculo. Acabei de pegar. Isso, você imagina que Professora, aquele foi matemático 1975. 1975. Muito bem. Quem falou? Eu. Lira, né? Lira. Tinha que ser o Lira. Muito bem, Lira. Que surpresa, não foi Era pra eu falar quando? O ano do protesto foi 1975. Isabel, Eu lembro. conhece? Eu lembro Mim, por favor. do Felipe Melo tava falando, Sônia. Não entendi. É pra colocar o ano? Isso. Calma. É isso aí, pensei atualiza o que era tempo pra- decorrido desde o protesto. O protesto aconteceu em 1975. E Isabela com S pode ler a 27. Peraí, E já tô pode dar só resposta pra gente, viu, Isa? Lê, interpreta e já responde. Nossa. Tá. Releia o seguinte fragmento. O ato do estudante promoveu a coesão de diversos indivíduos em torno de um objetivo comum. No trecho acima, a palavra coesão pode ser substituída sem prejuízo por sentido protesto, revolta, distanciamento, união. Promoveu a coesão. União. Peraí. Eu acho que é união também. Muito bem. A união das pessoas, né, dos indivíduos em prol, então, desse objetivo que era não derrubar. Ele vai trazer um zoom aqui do lado, falando que coesão é toda a ideia estabelecida com sinônimo e que evita uma repetição, trazendo uma coerência textual, um começo, meio e um final, ok? Na letra B, quais fatos relatados comprovam que houve coesão dos indivíduos no caso de tipo Ana? Então, nesse contexto de união, coesão como união, quais fatos comprovam que esses indivíduos ficaram unidos lá no texto? Eles ficaram com a árvore lá. Então, a gente já até destacou aqui, ó. Por volta de 14 horas, havia cerca de 500 pessoas em torno da árvore. Então, os fatos que comprovam é que as pessoas se uniram, ficaram em torno da árvore, mais de 500 pessoas, que houve um respeito à natureza, né? Tanto está destacado no texto, quanto vocês podem justificar. Felipe Espina, você já respondeu a letra B, agora você pode ler para mim a número 28, por favor. Professora, rapidinho. Tá bom. Deixa só a Agatha tirar a dúvida. Fala, Agatha. Na 26, não seria 1974? Oi? Porque 75 mais 46 dá 2021. Não, é 36. Não entendi a sua 16. conta. Então, Sora, Você vai pegar 36. esse prazo aqui, ó, 36 anos, menos 2011. Esse é o cálculo. Tá, tem dia que eu fiz uma conta diferente. Tá bom. Eu pensei que era, tipo, quanto tempo que faz desde acontecer o negócio até hoje, entendeu? Não, ele queria saber o ano que aconteceu. É que o enunciado estava meio embaralhado mesmo. É a característica do positivo. Felipe Espina, lê para mim a 28. Pode ler a 28? No tocante à coesão textual, transcreva do texto 3 expressões utilizadas para se referir a Carlos Alberto Dairel. Quem me chamou?
Sara. Eu só vou falar que eu vou desligar rapidinho a câmera, porque eu vou colocar meu computador para carregar, senão eu caio aqui. Tá bom, amor. Então, quais são os sinônimos usados para falar do Carlos Alberto no texto? Quais são as palavras? Olhem lá. Ele era o quê? Vamos, gente, localiza no texto uma palavra que relaciona... Mineiro. Ele é não a característica regional dele, mas a característica do que ele fazia. O que ele fazia? Estudante de engenharia elétrica. Estudante de engenharia é o primeiro. Que mais? Ele era velho ou jovem? Tá escrito aí. Jovem. Ele tinha 19 Jovem. anos, se não me engano. Muito bem. Então, Nossa, vamos eu colocar ia esse... falar velho só por causa do nome. Mas o nome é de Então, ele era 1975, então... estudante, jovem, e ele era uma pessoa que trabalhava esse ativismo, mas tem outra palavra que eles usam muito no texto, que começa com M. Qual é a palavra? Manifestante. Manifestante. Então, é estudante, jovem e manifestante. M-word. Na 29, ao invés de nós escrevermos, vocês vão só destacar, tá bom? A gente vai destacar na própria oração. Ele vai falar, lê para mim, por favor, Henrique, o enunciado e a letra A, por favor. Transcreva as expressões retomadas pelos vocábulos em destaque. Em meio às tragédias dos últimos meses provocadas pela ocupação humana, equivocadas de morros e vales com desmatamentos dessas áreas para as construções de cidades, convém trazer à tona um episódio inusitado de proteção às árvores. Dessas áreas, quais são as áreas que tá localizada aí? Quais são as áreas? Quais são as áreas de ocupação humana equivocada? Morros e vales. Morros e vales. Então, esse termo retoma a ideia de morros e vales. Destaca lá. Pode ler, Henrique, a letra B, por favor? Ok. Há 36 anos, na manhã de 25 de fevereiro de 1975, o mineiro Carlos Alberto Dairel, de 21 anos, estudante de engenharia elétrica na UFRGS, saiu de casa para realizar sua matrícula. Quem saiu de casa? Carlos Alberto. Carlos Alberto Dairel, muito bem. Então, destaca o nome dele lá. Nicolas, lê para mim da letra C até a letra D. E aí a gente vai fazendo junto, tá bom? Ok. Sumiu no caminho de Esmove. No caminhão. No caminhão, desculpa. Subiu no caminhão de Esmove e dali passou para a 7ª árvore. Esse dali retoma um termo que vem antes. Qual é o termo que vem antes? Subiu no caminhão da Samove e dali passou a 7ª árvore. Caminhão. No caminhão, muito bem. É o ato de subir, né? Para não repetir, subiu no caminhão da Samove e do caminhão passou para a 7ª árvore e ele contraiu e colocou dali. Pode ler, Nicolas. O estudante se instalou no alto, no meio dos galhos, e lá ficou. Esse lá dá a ideia de ele... No meio dos galhos, muito bem. Nossa. Não, tá certinho, que ele ficou no meio dos galhos. Sara, lê para mim, por favor, a letra E, depois a letra F, tá? Ok. Deixa eu só terminar de escrever aqui para você. Pronto. E o diretor da Faculdade de Engenharia da UFRGS, Adamastor Uriarte, pediu que os estudantes descessem para conversar. Teresa o convidou para subir, e ele subiu sobre aplausos do público. Esses dois termos retomam a ideia de quem? Adamastor Uriarte. Muito bem. Do diretor, Adamastor Uriarte. Muito bem. Deixa eu destacar aqui, ó. É, o diretor da faculdade. Tá certinho. Depois que você responder, Sara, pode ler a F. Aqui. Eu vou grifar aqui para eu escrever depois. Tá bom. F. A Tipuana continua no mesmo local até hoje.
Diante dela, há uma placa de bronze em homenagem a Deirel. Dela se refere a Tipuana. Dela se refere a Tipuana, certinho. Nesse quadradinho da 30, obrigada, Sara, eu vou explicar para vocês. Eles querem saber dos pronomes que estão destacados aí, né? Vocês viram que está em negrito. Qual é do caso reto? Qual é o oblíquo? Qual é o pronome possessivo? Qual é uma contração da preposição de mais um pronome pessoal? Uma contração da preposição de mais um pronome demonstrativo e a contração de uma preposição mais um advérbio. O pronome pessoal do caso reto é o mais fácil. Qual é o do caso reto? Que está destacado. Fala de novo. Ele? Muito bem, então primeiro é ele. Oblíquo é aquele pronome que só complementa, ele tem uma função de complementar um termo. Então ele é bem pequenininho, normalmente uma ou duas letras. Qual ele? Lá. O, a, não é? É o lá? Não entendi. Eu pensei que era o O. É o lá? É o O, muito bem, Sara, você tá certa. Pronome possessivo, meu, minha, seu, sua. Qual do texto tem? Dela? Ah, não, sua. Sua. Eu fui muito além agora. Eu fui bem além, mas já chegou na próxima. A contração da preposição de mais um pronome pessoal, ela, transforma-se em dela. Chegou na resposta antes, Sara. Evidente. Agora tem um que é um pouquinho mais complexo. Contração da preposição de mais o pronome demonstrativo. Esse, essa, Dali. isso. Como que fica? Dali. Dessas áreas. Dessas, muito bem. Dessas. E o último, contração da preposição de mais um advérbio. Ali, lá, cá. Como fica? Dali. Dali. Isabela, com S, repete todos para mim. Então, Sora, eu não peguei duas. Tá, mas aí você fala e eu te complemento. Beleza, obrigada. Pronome pessoal do caso reto, ele. Pronome pessoal oblíquo, eu não peguei essa. O. Obrigada, Sora. Pronome possessivo, sua. Contração da preposição de mais pronome pessoal, dela. Contração da preposição de mais pronome demonstrativo. Essa eu não peguei. Dessas. Dessas? Isso. Dessa Ok, ou dessas? Obrigada. E a contração da preposição de mais advérbio? Dali. Muito bem. Matheus, lê para mim a 31, por favor. Bem. Ô, Sora, o pronome pessoal do caso reto é ele? Do caso reto é ele, isso. Pode ler. 31. Explique a relevância desses vocabulários para a construção do texto. Gente, qual foi a função de eu colocar... Vou ler a letra F, que está aqui na minha tela, mais fácil. A Tipuana continua no mesmo local até hoje. Diante dela, há uma placa de bronze em homenagem a Deirel. Por que eu... A repetição. É para evitar a repetição, não é, professora? Muito bem. Evitar repetição. Ponto. Acabou. Mariana. André, desculpa, vou pedir para André. André, lê para mim a 32. Tá. Identifique os termos recuperados pela palavra que nas orações a seguir. Em artigo historiadora, relembra estudante que defendeu a árvore. O que, o pronome relativo que, enquanto condição de pronome relativo, retoma um termo anterior. Esse que está retomando qual termo especificamente? Calma aí. Estudante. Que Artigo que a historiadora relembra. Fala de novo, Brenda. Estudante. Muito bem. Sora. André, pode ler a próxima. Deixa eu só escrever aqui. O Melo entrou, você viu, Sora? Não, eu vou pôr presença para ele na segunda aula. Obrigada, Brenda. Viu funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Viação, SMOV,
cortando árvores que estariam atrapalhando a construção do viaduto Imperatriz Leopoldina. Leopoldina, lá em São Paulo. Qual termo que está retomando aí o quê? As árvores? Muito bem. As árvores, né? No caso, só árvores aqui, porque o as não tem. Perfeito. Felipe, eu vou colocar a presença, Felipe Melo, a presença na segunda aula, tá? Tá bom. Para você que chegou agora, a gente está na didática, página 13. Então, quando a gente entra no pronome, vamos entrar aqui rapidamente em pronomes relativos, a utilização de pronomes é para coesão textual, para evitar repetição no texto dos termos, né? E aqui a gente tem uma tabelinha do lado, vai explicando um pouquinho desses pronomes relativos e as suas colocações. Então, o que retoma uma coisa, uma pessoa ou lugar que normalmente vem antes desse termo. Então, li o livro que narra a revolta da vacina, esse que retoma a ideia de livro. O qual, a qual, os quais, a quais, retomam coisas ou pessoas, também termos que antecedem. Onde, gente, eu só uso a palavra onde para lugar. Aonde é para um contexto um pouco mais amplo. Onde, no caso de pronome relativo, é para espaço físico. Então, onde eu estudo hoje? Na sala da minha casa, ok? Mas se eu fosse usar o onde para falar uma pessoa, para falar sobre uma pessoa, teria que falar aonde, não é? Como aonde você está. Não, onde você está. Ah, tá. Que no caso você está falando, a sua pergunta está se relacionando ao espaço físico. Cujo, cuja, cujos, cujas são usados quando há relação de posse. Essa é a autora cuja tese é polêmica. É mais difícil de a gente usar. E o quem retoma uma pessoa. Pasteur foi quem desenvolveu, então quem é o termo anterior. E a gente vai ver umas classificações na próxima página. Mariana, lê para mim o enunciado da 33, por favor. Peraí. 33. Reescreva as orações substituindo a palavra que por o qual, a qual, os quais ou a quais. Leia. Pode ler. Tá. Marcos Sarassol, de 19 anos, acadêmico de matemática, e Tereza Jardim, de 27 anos, que cursava biblioteconomia, subiram na tribuna. Então, esse que eu tenho que substituir por o qual ou a qual. Qual fica a melhor opção aí na substituição? As quais? Oi? As quais? Ah, não, é o qual e a qual também tem. Calma aqui. Presta só pensar que ele vai retomar, esse que está retomando a pessoa que vem antes, que é uma mulher. Então, eu vou colocar de que forma? A qual? É um homem. A qual? Tereza Jardim, de 27 anos, a qual cursava biblioteconomia. Ok? Senhora, repete para mim, por favor. É só riscar o que e colocar a qual embaixo. Tá, obrigado. Nada. Bia, lê para mim a letra B. O uso de animais ainda é indispensável para garantir a saúde da população vacinada, assim como para preservar a segurança de substâncias que compõem os medicamentos. Se eu estou falando em substâncias, é plural. Qual é? As quais? Muito bem. As quais compõem. Risca o que e escreve as quais embaixo. Felipe lá, tá Melo, vendo, senhor? O lê Pedro a C Evidente para também, mim. ó. Oi? O Pedro Evidente também, ó. Ele respondeu a próxima. Lê para mim, Felipe Melo, a C. São insensíveis os seres de sua própria espécie que precisam de ajuda.
Nesse caso, então eu tô falando que os seres, né? Nesse caso fica como, Pedro, você falou? Os quais? Os quais. Risco Q e coloco os quais lá. Sora, por que tem tanta linha? Não sei, é porque ele quer que É você pra você- escreva. Na realidade é que eu sou mais prática. Como não precisa mudar a oração, é só para substituir o termo, é só arriscar e escrever embaixo, né? Não precisava nem ter uma linha, É era pra só gastar escrever em mais cima. tinta e isso é mais caro o material. Pode ser também. Pode ser. Concordo com Ô, você. Sori, na prova, É. na prova Aí eles pode falam, fazer a isso gente também? gastou mais tinta. Então, mas É, as eles colocam provas de 15 no vocês negócio são de português online, e né? Até o matemática final é do um ano. quadradinho minúsculo. Ô, Sora, mas quando voltar na prova também pode fazer isso ou não? Pode. Vocês sabem. Bom, comigo não tem problema, né? Mas a prova de vocês vai permanecer no modelo online até o quarto O bimestre. Matheus Pelo estava esperando um não, né? Então, ok. Pelo O menos Matheus é estava o esperando um que não a ali. gente Ô, tinha de Sora, informação. Oi, amor. mas sabe o que minha mãe falou? Minha mãe falou que ela até prefere essas provas online porque gasta menos papel, gasta menos tinta e é mais rápido de fazer. Eu concordo com ela, eu acho que é bem mais sustentável. Na 34, eu vou contextualizar, vocês vão ler e vão me dizer qual é a alternativa que se encaixa. Percebam que o pronome relativo retoma o termo anterior. A conjunção integrante que conecta um verbo transitivo direto e indireto com a oração subordinada. Nesse exercício, ele quer saber que só tem um pronome relativo. Dentre todas essas alternativas, só um quezinho é pronome relativo. Todos os outros são conjunção integrante, porque conectam a oração principal com a subordinação. Analisem aí, eu vou dar 2 minutos para vocês analisarem, de A a E, e depois vocês me falem qual é a única oração que retoma o termo. E eu vou dar uma dica para que vocês consigam chegar um pouco mais rápido no objetivo, né? Percebam que o que de pronome relativo, o que vem antes é um substantivo. Quando eu falo em oração subordinada, o que vem antes é um verbo. Ok? Vai lá, 1 minutinho para vocês. É só um, Sora? Só tem uma, que é pronome relativo. O resto é tudo oração subordinada, que seria conjunção integrante, tá? E aí já destaca, quem achar, já destaca o termo que vem antes, porque daí já é a resposta da 35. Pro, Oi, amor. Quem me chamou? é Esther, a aula tá caindo toda hora, Pro. Eu não consegui ficar, tipo, uns 15 minutos só olhando. Não tem tá caindo problema, toda amor. hora. Se você achar Tô melhor, tentando aqui, mas... se você achar melhor, como faltam só 20 minutos, pode desconectar e aí eu subo no YouTube e você só acessa o final. Tá bom. Tá? Obrigada, Pro. Nada, amor. Já achou, Agatha? Sim. Eu coloquei a D. Eu também. Qual é a palavra que antecede? Pesquisas. Nenhuma pesquisas. Muito bem. A principal característica do pronome relativo, a principal diferença, desculpa, entre o pronome relativo para conjunção integrante é que sempre vai vir um substantivo no pronome relativo e na conjunção integrante vai vir um verbo transitivo, porque ele vai precisar dessa complementação. E aí, por isso, uma conjunção integrante. Então, é a letra D de dado. E aí, vocês já respondem a 35. Identifique a palavra, então, né? Em que tem a substituição, que é pesquisas. 36. Vou explicar o contexto simples. É simples também. Vocês façam analogia. Ele vai falar que onde só pode ser utilizado para espaço físico. E ele vai querer que vocês assinalem 2 alternativas onde não está escrito de forma correta. Só tem 2.
que estão incorretas aí. Quais são elas? Ô, professora, Lembra que onde é espaço físico? Oi. você pode repetir a 34 para mim? Que travou aqui, eu não consigo escutar. Letra D, a 34. É a única que tem pronome relativo. E a palavra, que seria a 35, é pesquisas, né? Que é o que antecede o pronome relativo que. Tá bem. Obrigada. Sara, pode falar. Eu acho que é a primeira e a terceira. Eu coloquei a segunda e a terceira. A terceira Também. está correta. Terceira. E a segunda Eu coloquei também. Vou também. explicar, Sara, por que a primeira não está correta, tá? A tipuana é a árvore. Está no lugar onde, então ela está plantada, ela está fisicamente onde o jovem fez o protesto, ela continua no mesmo lugar, tá? Então, nesse caso, está correto. As únicas que estão em não conformidade aí são a segunda e a terceira, tá bom? Vamos lá. Na 37, a gente não vai usar esse espaço para reescrever. Vocês já assinalaram que é a segunda e a terceira, não foi? Aqui em cima, na 36. Então, vocês vão fazer um favor para mim. Risca as palavras dessas duas orações que estão escritas onde. Eu vou destacar aqui porque eu não consigo riscar, tá bom? Risca o onde dessas duas orações e substitui por pronomes relativos. Pode ser na qual, pode ser Você quando. quer que eu risque, senhora? Oi? Quer que eu risque? Risca, depois você apaga. Pode riscar. Então, peguem pronomes relativos que se encaixem aí e aí falem para mim o que vocês colocaram. Nossa, Senhora, já volto, peraí. tá bom. E aí, o que vocês colocaram? Quando e o qual? Quando o caso da Tipuana ocorreu nos anos 1970, quando a ditadura militar reprimia Eu coloquei violentamente a a mesma coisa que o liberdade. Pedro. Muitos anos mais tarde, Dairel deu uma entrevista. O certo não seria a qual, seria o na qual, que é uma contraçãozinha, né? Seria uma. Eu coloquei na qual, Sora. Eu coloquei na também. qual. Ah, desculpa. Então, quem colocou na qual está correto. O a qual ficaria faltando ali um Nzinho, tá bom? Na qual afirmou ter sido fundamental o apoio dos amigos e da imprensa para que não desistisse. Então, essa já é a resposta da 37. E era muito mais fácil colocar um enunciado junto, e aí já economizava espaço, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Concordância verbal com os pronomes que e quem. E aí ele vai falar assim, que o sujeito, o verbo concorda com o que antecede ao termo. Então, lembra, foram estes alunos que protegeram. Então, esse que vai conectar a condição de alunos e vai colocar o verbo no singular ou no plural, né? O sujeito vai sempre concordar com o verbo. Quando eu tenho uma condição de quem, há duas possibilidades. O verbo pode concordar com o que vem antes ou o que vem depois, do pronome relativo quem. Fomos nós quem protegemos a árvore, então, nesse caso, eu estou concordando com o pronome... é isso mesmo. O pronome pessoal nós. E fomos nós quem protegeu a árvore. Eu estou conectando aí o quem com o verbo protegeu no singular, que seria conectado com a árvore, tá? Vocês vão ver, é bem simples de fazer. Nem precisava ter explanado tudo isso, porque o exercício é simples. Luísa, lê o enunciado da 38, lê a A e faz a A para mim. Você vai ver que é bem rapidinho. Complete as orações com o verbo entre parênteses, de modo que haja concordância com o antecedente do pronome relativo. A. Este é Dairel, o estudante que impediu, tá certo? Impediu. O porte da Tipuana há 36 anos. Perfeito. Pode fazer a letra B, Luísa. Estes são Daira, Marcos e Teresa, os estudantes que impediram
o corte da Tipuânia há 36 anos. Muito bem. Na próxima página, Luísa, tá lá. Houve variação no uso do verbo impedir? Ficou tudo igual ou mudou? Mudou. Mudou. Eu tive que analisar, então, para ver se ficava no singular ou no plural, né? Então, houve mudança de concordância verbal, ok? Vamos lá. Agatha, lê a 39 para mim. Escreva as duas possibilidades de flexão do verbo impedir conforme a orientação entre parênteses. Fui eu quem... Concordar com o antecedente ao pronome relativo. Então, fui eu quem... Tá no singular. Como vai ficar? Fui eu Concordei. quem... Concordei. Não, gente. Impedi. Impedir. Oh, impedi. Nossa, doidão. Acho que era Fui pra eu pegar quem o verbo que tava no... impedi. O cromático pega no Luiz, velho. Na Não pega letra nem- B, fui eu quem manter na terceira pessoa do singular. E aí? Agora é o outro que vocês tinham falado. Fui eu quem Impediu. impediu. Muito bem. Então, na A ficou impedir, na B, impediu. A 40 eu vou contextualizar, e aí vocês vão só assinalar e a gente vai explanar verbalmente. Não precisa explicar por extenso, tá? Só tem uma oração que tá com concordância verbal incorreta. Concordância, então não tá concordando aí o sujeito, não concorda com o verbo, tá em dissonância. Qual é essa oração? Só tem uma. Fomos, A segunda? Fomos nós quem organizou o protesto. Esse quem está se conectando com nós. A terceira, Agatha, foram os jovens que organizou o evento. Não, nesse caso seria, foram os jovens quem organizou o evento. Então, a Organizaram. correta é a número 3, justamente por conta do pronome relativo. Teria que ter o quem, não o que, tá bom? Então, não precisa explanar o porquê, a gente já fez a analogia. Vamos retomar o período composto por coordenação e por subordinação. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Vamos lá, vamos ser felizes. E aí a gente já vai fazer parte da análise nessa página para depois antecipar alguns exercícios, tá bom? Luiz Henrique, lê para mim a propaganda, então, a campanha publicitária do SP Invisível e depois do governo do estado de Curitiba, aí, da cidade de Curitiba. Leve uma blusa a mais na bolsa e aqueça quem tem frio. Animal de estimação não é de brinquedo, dê amor para o seu. Muito bem. Percebam, eu tenho duas peças publicitárias com apelos publicitários diferentes, né? E com impactos e mensagens diferentes. Vamos primeiro analisar aqui quantos verbos. Já volto, Sora. Tá? Cortei o dedo na folha. Tudo bem. Dentro do contexto de período simples, é aquela oração que tem um verbo só e o período composto tem 2 ou mais, tá bom? Lembrando que se eu tenho uma pontuação, eu vou analisar orações de formas separadas. Leve uma blusa a mais na bolsa e aqueça quem tem frio. Nessa oração, qual é o verbo? Levar. Leve. Tá, Aqueça. destaca aí então o grífano de vocês, leve E aqueça. e aqueça. Para mim, por favor. O tem não entra, Sora? Como ter? Nesse caso, ele complementa o quem? Não. Tá? Então, destaca esses dois para mim. Vamos pensar o leve, a palavra leve e o aqueça. Vamos pensar que essa conjunção, esse ezinho aqui, esse e que conecta um período ao outro, ele vai ser substituído por um ponto final. Coloca um ponto final aí para mim. Em cima do e. Eu tenho duas... Desculpa, eu tenho duas orações, certo? Coloca aí para mim.
O 1 na frente do leve e o 2 na frente do aqueça. Tenho 2 orações. Nessas orações, são orações separadas agora, porque a gente colocou o pontinho final lá. Eu tenho um período simples, com um verbo em cada oração, ou eu tenho um período composto, com 2 verbos ou mais em cada oração? Simples. Simples. Então, faz uma seta aqui embaixo, escreve período simples para mim, por favor. Vou passar para outra peça publicitária lá do cachorrinho. Na do cachorrinho, eu não tenho conjunção conectora. Eu tenho já um ponto final. Animal de estimação não é brinquedo. Dê amor para o seu. Quais são os verbos dessas orações? Falem para mim aí. Animal e brinquedo? De dar, professora? De ser. Que é a conjugação do verbo ser. De. D de dar, professora? D de dar, muito bem. Destaca lá esses 2 verbos, né, que já estão em orações diferentes. Analisando essas orações, eu já tenho aí 2 períodos separados, né, porque na primeira peça a gente que separou, na segunda já são períodos separados, e são períodos simples ou compostos? Simples. Simples, porque eu só tenho um verbo em cada oração. Então, faz uma seta e escreve lá, período simples. Então, as 2 são basicamente período simples, ok? Em qual questão tá, professora? Agora a gente vai para 41. Tá, obrigado. Henrique, lê para mim, por favor, a 41 enunciado dela. Compare a campanha publicitária do Movimento São Paulo Invisível e da Prefeitura de Curitiba. Pode-se afirmar que ambos os textos são. E aí, eles têm o quê? Tem objetivos comerciais ou tentam convencer o público a uma atitude diferente? Convencer o público a uma atitude Também convencer o público. Muito bem. Henrique, pode ler a B, tá? Tá. Em qual texto a imagem é mais bem utilizada como meio de persuadir o público-alvo? Justifique sua resposta. Gente, qual das 2 vocês acham que toca mais o coração de vocês? A do cachorro. A do cachorro. A do cachorro. Cachorro. É difícil. Infelizmente é a do cachorro, porque ele tá no meio de ursinhos de pelúcia e tem um apelo emocional muito grande, né? Então é a do animal de estimação, então, do cachorrinho. Pode ler a C, Henrique, por favor? Porque nas campanhas publicitárias, a linguagem não verbal é, em geral, mais eficiente do que a verbal. Por quê, gente? Você acha que se a pessoa está passando na rua, ela vai ler ou ela vai ser impactada pela imagem? Pela imagem, que é mais fácil. Então, visualmente, é muito mais simples eu chamar atenção pela imagem, tá? É uma característica visual aí. Vamos lá. Na 42, a gente já fez a análise das 2 peças publicitárias aqui. Eu só vou organizar para que vocês coloquem a resposta na apostila, tá bom? A 42 vai falar, então, que o período simples constitui de uma oração com verbo, o período composto, 2 ou mais. E aí, os conectores são as conjunções. É o que está escrito aqui. Campanhas publicitárias precisam recorrer a textos curtos e objetivos. Quantos períodos há no texto da campanha SP Invisível? Aqui tem 1 período, tem 2 períodos. Na realidade, nós que criamos 2 períodos, né? Porque a gente colocou um pontinho em cima do E. Mas se nós formos analisar, tem um único período aí, porque é uma oração inteira conectada com conjunção. Professora, nesse único período é composto, mas como a gente separou, fica simples os 2, certo? Isso, perfeito, é isso aí. Letra B. E no texto da campanha de Curitiba? Lá tinha um pontinho. E aí? 2 períodos. 2 períodos. Porque tem 2 verbos.
Isso. Mas nesse caso não é composto, tá, Sara? Porque são orações separadas, tá bom? Separadas. 43. Pedro, lê a 43 para mim. Certo. 43. Releia o texto da campanha SP Invisível. Leve uma blusa a mais na bolsa e esqueça que tem frio. E Aqueça quem tem frio. Muito Ah. bem. Pode ler. Quantas orações compõem o período assim? Façam a analogia. Vamos pensar separadamente, então. A gente analisou de duas formas, né? A gente colocou o pontinho final no E, que seria a conjunção conectora. Mas se a gente for analisar de uma outra forma, como a Brenda até falou e eu acabei passando lá. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Não, Leve, certo? 2. Se eu Aqueça. tenho Aqueça. Leve. Tem. Se eu E colocar tem. o tem como verbo nessa condição, quantas orações eu tenho? 3. Muito bem. 3. Então coloca aí 3 orações. Se quiserem destacar lá aqui na imagem também pode, tá? Na B, qual termo possibilitou a união em um único período? Qual é o termo E. que uniu? O E. Vamos mudar, só a gente vai fazer uma setinha, igual eu fiz aqui na minha apostila, tá? Faz uma setinha na de vocês e escreve conjunção aditiva, que dá a ideia de soma. Conjunção aditiva. 44. Rafa, lê para mim, por favor. Posso ler? Pode, amor. Releia o texto da campanha da Prefeitura de Curitiba. Animal de estimação não é brinquedo de amor para o seu. Quais são os verbos presentes no período acima? Então, vocês já falaram que é o E, né? Destaca aí no de vocês, e o D, né? São os verbos. Esses períodos são simples ou compostos? Nós já respondemos lá, né? Tem um verbo em cada oração. É simples ou composto? Simples. Para colocar elas em uma única oração, risca o pontinho aqui em cima, faz uma vírgula. E aí a gente vai usar uma conjunção explicativa. Entretanto, portanto, contudo. Qual é a melhor que entra dentro desse contexto? Portanto, animal de estimação não é brinquedo, vírgula. Portanto é junto, tá? Neste caso, que dá a ideia de finalização. Dê amor para o seu. Então, só faz uma vírgula, uma chavinha e escreve o portanto lá. Nós já fizemos o que é de lição de casa para vocês, tá bom? Então, vocês não precisam fazer. Só ignorem o ClassUp, porque eu já tinha agendado. Já foi até o ClassUp para vocês. Era a página 13 e 14, mas hoje Eu também já recebi. Até a 16. Então, vocês não precisam fazer, tá bom? Hoje não tem lição de casa. E aí, amanhã, a gente finaliza a página 17, que é super rápida. E a gente vai de casa de novo. Amanhã também tem aula, Sora? Amanhã tem. Agora tem 5 aulas comigo no modelo online. Não é mais. Aula, né, Sora? Oi? Sora, você não se cansa de ver a gente, não? Você não fala, não? Cansei de ver. Cansa sim. Cansa sim. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Já tô cansada, gente. Eu tô o quê? Eu tô o quê? Derrotada já. Brincadeira, cansada. Também, Sora. Sei. É isso, gente. Por hoje é só. Bom descanso para vocês. Até amanhã, tá? A gente se vê amanhã para finalizar. Professora. Tchau, Tchau, Sora. Tchau, Sora.